Olá, meus amigos. Vou falar um pouquinho do fundo 20, Instrumentos Financeiros, um fundo chamado VIF11. É um fundo novo, foi recomendado pelo meu assessor da XP e gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre esse fundo, tá? Estou um pouco sumido do canal, afinal a gente não trabalha, né, com esse ramo 100%, mas vou mostrar um pouco desse fundo, tá? Sempre eu uso bastante o site do Clube FI, né, onde tem bastante informações sobre o fundo. Aqui a gente pode ver os comentários do fundo e na seção de comunicados a gente consegue ver o informe trimestral. Como é que a gente estuda um fundo, tá? Geralmente muita gente pergunta, né, como é que eu faço para descobrir se o fundo é bom ou não? Então, minha sugestão sempre é o seguinte: você entrar no informe trimestral do FI, olhar aqui nessa parte onde tem todos os fundos que ele tem como ativo financeiro, tá? Então dá para entender que esse fundo não é um fundo de tijolo, é um fundo de papel e é um fundo híbrido, ou seja, um fundo que tem cotas de outros fundos e tem também CRIs, tá? Então basicamente é um fundo de CRI e um fundo de cotas. Uma coisa importante é a gente ver quais são as maiores concentrações de fundos. Então, tem alguns fundos que ele tem muito pouco. Se você for ver depois com mais detalhes, você vai ver que tem alguns fundos que ele só tem é, R$ 2.000, 500 mil. Então, sempre tentar ver os fundos que ele tem maior concentração, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 22 milhões. Aqui tem, por exemplo, 7 milhões. Aqui tem, por exemplo, 500 mil, 11 milhões. Então, esses fundos são os fundos que a gente tem que bater o olho e entender quais são a maior concentração. Você vê que esse fundo, por ser da 20 Partners, né, ele tem muita concentração em fundos da própria 20. Então, se você somar aqui, ó, tem 16 mais 11 mais 22, dá quase aí 27, 50 milhões do fundo, quase um terço do valor do fundo atual, em fundos da própria 20. Então, isso é um risco muito grande, na minha opinião, tá? Que mais? Ele tem algumas concentrações no Bresco, que também é um fundo muito dúbio, vocês podem pesquisar depois na internet com mais calma. 8 milhões do fundo HSM Malls, que é um fundo de shopping, e tem mais ou menos 6 milhões no fundo da Pátria, que também é um fundo que ficou muito estagnado aí pelo valor do mercado dele, né? Ele tem que ter pouco ativos imobiliários de fato, ele começa a comprar outros fundos também, então começa a aumentar seu risco, tá? Quanto mais concentração em fundos você acaba tendo mais riscos. Então, eu prefiro hoje, atualmente, os fundos mais de tijolo, tá? São mais seguros. O fundo BRR Property, tá? RBR Property é um fundo que também tem pouca liquidez, então, apesar de ter 5 milhões, não é tão relevante. Eu também acho que é um certo risco, tá? E tem o fundo Kiné, que é obviamente muito bom, 4 milhões, e tem o índice de preço, que né, índice de preço é aquele que é o Canip, né, que também é um fundo para investidor qualificado. Então, assim, é um fundo que, na minha opinião, ele tem muito risco, principalmente por fato da concentração dos fundos 20 que tem na carteira, tá? Sugiro que vocês olhem mais detalhes do prospecto. Aqui não é um vídeo de recomendação de compra, mas como investidor mesmo, eu acho que tem um risco grande por ele ter muitos fundos da própria gestora, tá? Isso gera um conflito de interesse muito grande, na minha opinião. Vale a pena vocês entrarem no site do Clube FI para ver também as ofertas públicas de ações, né? Então, onde ele fala como é esse fundo. Então, eles estão querendo mais 120 milhões, o fundo atualmente tem 120 milhões, tá? E eles querem mais 120 milhões. E eu acho que acaba sendo um risco muito grande. Deixa eu só mostrar para vocês um informe legal que eles fizeram, que mostra aqui, por exemplo, os dividendos, né? Então, quanto que se paga esse fundo a cada mês? Então, ele está pagando aí em torno de 70 centavos. E por 2 meses ele não teve distribuição. Então, na minha opinião, é um fundo arriscado, não é interessante nesse momento. Lógico que você tem que avaliar os riscos, né? E o valor patrimonial deles, vamos dar uma olhada aqui, é 99,17. Então ele está abrindo uma nova subscrição de R$ 100. Eu acho um valor alto, tá? É um valor caro. É um fundo que, se você entrar nessa oferta, você vai acabar provavelmente tendo uma perda no seu valor, tá? Então, a princípio, eu não recomendo esse fundo da VIF. Gostaria de pedir ajuda de vocês para comentar aí embaixo os fundos que vocês gostariam de ver, as dúvidas que vocês têm, para fazer mais vídeo. Eu sei que existem muitos canais hoje muito mais conhecidos, mas a ideia do meu canal eu faço com todo amor, justamente o hobby aqui na quarentena, para poder transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês também, tá bom? Agradeço aí e curta o meu vídeo. Obrigado.